Unidos, Japão e Europa. Opa, tem hora que o vídeo some aqui um pouquinho, alunos, mas eu consegui aqui localizar. E um outro dado que aconteceu nos anos de 1970, até os dias atuais, área de ocorrência, países ricos. Países ricos quer dizer o quê, alunos? Países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Europa. Essas foram as regiões onde a terceira revolução industrial se caracterizou. Quais foram as suas principais características? Modernização da atividade industrial, maciços investimentos em pesquisa. E esses maciços investimentos em pesquisas correspondem a maciços investimentos em educação, alunos. É bom que fique bem claro isso para todos. Revolução tecnológica concentrada nas telecomunicações, informática nos transportes, uso de energias alternativas não poluentes, eólica, solar, nuclear, introdução de novos materiais, fibra óptica, ligas metálicas e etc. Desenvolvimento de novos segmentos fabris, informática, microeletrônica, biotecnologia, química, entre outros. E robotização da produção, especialização e qualificação da mão de obra. Produção flexível. Então, assim, são dados, são elementos que precisam ser citados e favorecem para que vocês tenham uma visão bem clara do que foi esse período, ok? Ainda, alunos, nós temos alguns exemplos, algumas imagens, como, por exemplo, fábrica moderna em robôs, substituição à mão de obra, enfim, um processo de informatização, tecnologia, né, que é um dos principais elementos que eu mencionei para vocês. E agora, alunos, nós passaremos para os tipos de industrialização. Nós temos alguns, como por exemplo, industrialização clássica, é aquela que surgiu na Inglaterra a partir do século XVIII e é formada pelos países que iniciaram o processo de industrialização e detêm o domínio da tecnologia avançada. Países europeus, Estados Unidos, Japão, no século XIX. E tardia, formada pelos países subdesenvolvidos que só iniciaram a industrialização na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Exemplo de nações em desenvolvimento que iniciaram sua industrialização de forma tardia: Brasil, Argentina, México, China, tigres asiáticos. Embora, alunos, esse último exemplo que foi citado aqui nesse slide para vocês, tigres asiáticos, nós temos uma industrialização pesada e concentrada nesses tigres asiáticos. Tanto é que muitos desses países já se tornaram desenvolvidos, como, por exemplo, a Coreia do Sul. Então, é um elemento que essa industrialização trouxe, uma mudança de vida para essas pessoas. Depois nós temos tipos de indústrias. Dentro dessas indústrias nós temos indústrias extrativistas, que eu não vou mencionar muito para vocês, mas extrativistas refere-se a extrativismo mineral, extrativismo vegetal, indústria de bens de produção, máquinas, ferramentas, meios de transporte, indústrias de transformação, indústria de bens de consumo ou indústria leve, bens duráveis, eletrodomésticos, computadores, mobiliários e bens não duráveis, como por exemplo vestuário, alimentos e bebidas. Depois nós temos as indústrias de transformação, são divididas em indústria de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens ou de bens de produção são aquelas que fornecem bens, equipamentos e matérias-primas que alimentam outras indústrias. Então, seria uma espécie de indústrias que lidam com as matérias-primas a fornecer equipamentos, a fornecer materiais necessários para que outras indústrias se desenvolvam. E essa é a principal informação que eu cito para vocês. Como exemplo, nós poderíamos citar as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas, material de construção. Depois nós temos as indústrias de bens de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que são utilizados em indústrias leves e pesadas. Essas indústrias localizam-se principalmente perto de seus consumidores, nos centros industriais. Então, quais tipos de indústrias são essas? Indústria de maquinarias, autopeças, motores, componentes eletrônicos. Então, esses são os tipos de indústrias
que fornecem esses elementos para essas pessoas. Bom, indústrias de bens de consumo. Nessas indústrias de bens de consumo, produzem produtos para o consumo em geral. Nessa classificação, elas se subdividem em bens duráveis e semiduráveis, e bens também não duráveis, que são alimentos, bebidas, semiduráveis, vestuário, acessórios, calçados, e duráveis, móveis, eletrodomésticos e automóveis. Bom, ainda, alunos, nós temos alguns exemplos dessas indústrias de bens de produção, indústrias e suas caracterizações. E depois nós temos indústrias tradicionais, um parque industrial, como vocês podem visualizar nessas imagens, alguns parques industriais, né, na verdade, e indústrias modernas, como por exemplo, a produção de energia eólica, que eu mencionei para vocês em slides anteriores, biogenética, eletrônica, entre tantos outros. Fatores locacionais. São as vantagens de um determinado lugar oferece para a instalação de indústrias. Por exemplo, matérias-primas, minerais e agrícolas.